Olá, eu sou Eldo Gama e eu quero falar hoje sobre a doutrina da ressurreição e fazer um paralelo com a volta de Jesus Cristo. Por quê? Porque não dá para desassociar a volta de Jesus sem entendermos a doutrina da ressurreição. Vamos lá? O primeiro texto que eu quero te trazer a meditação está em Daniel, capítulo 12, versículo 13. Após Daniel receber a chamada revelação apocalíptica, a revelação acerca do tempo do fim, Deus fala a ele no capítulo 12, versículo 13, no final do seu livro: Tu, porém, Daniel, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás, e ao fim dos dias, ou no último dia, te levantarás, ou seja, tu ressuscitarás para receber a tua herança. Essa é a promessa que Deus dá ao profeta Daniel, porque Daniel tem tantas revelações apocalípticas, e a expressão apocalipse vem do prefixo apo, que significa para fora, eu, bom, e liptos significa sombra, uma boa sombra, tirados do véu dessa boa sombra, ou seja, uma revelação. Apocalipse é isso. Por isso, a doutrina da ressurreição é um assunto extremamente sério. Eu quero te levar a meditar em João capítulo 5, versículos 28 e 29, porque Jesus falou algo muito importante aqui. Ele disse assim, João capítulo 5, versículos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Deus fala através de Jesus Cristo na sua palavra que haverá um dia de juízo, e esse dia os mortos ressuscitarão, tanto os justos como os ímpios, tanto os bons como os maus, e cada um receberá segundo a sua obra. Vale lembrar que Hebreus 9, 27, esse texto diz que ao homem está sujeito a morrer uma única vez, uma só vez, e depois segue-se o juízo, ou seja, para aquele dia, o dia do juízo. Daniel recebe a promessa que ele vai ressuscitar no último dia, e ali ele vai receber a sua herança. Um outro texto interessante está em João capítulo 6. E João capítulo 6 tem 4 versículos que falam quando será o dia exato da ressurreição dos mortos. Vamos ver? João capítulo 6, versículos 39, 40, 44 e 54. Diz assim: E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que o Senhor me deu se perca. Pelo contrário, que eu o ressuscite no último dia. Versículo 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que viu o Filho do Homem e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei quando? No último dia. Versículo 44 diz assim: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. E agora o versículo 54 diz assim: Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Aqui ele está falando de participar da ceia. Por isso que na ceia nós aprendemos que Jesus ele toma a última ceia com os discípulos e ele fala: vocês não beberão o suco da vide até estar naquele dia no meu reino. Que dia? O último dia. Por isso que o versículo 54 ele fala aqui: Aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Se você for para o capítulo 11 do Evangelho de João, quando ele vai ao velório do seu amigo Lázaro, você vai ver, a partir do versículo 21 até o versículo 25, o diálogo de Jesus Cristo com Marta. Por exemplo, ela fala assim, versículo 21, olha que coisa interessante. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Aqui é a doutrina da ressurreição.
Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir ou ressuscitar na ressurreição no último dia. Ou seja, Marta, como uma judia, como alguém que recebia os ensinamentos da palavra de Deus e como uma cristã que servia a Cristo, ela conhecia a doutrina da ressurreição que dar-se-ia apenas no último dia. Aí Jesus fala, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Veja que há a consciência na palavra de Deus que a ressurreição só pode acontecer no último dia, porque quem está citando o Novo Testamento, quer seja Jesus, quer seja qualquer outro personagem, eles sabem que está esse texto fazendo menção de Daniel capítulo 12, versículo 13, que a promessa é para o último dia. Um outro texto interessante é João capítulo 12, versículos 47 e 48. Diz assim, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem a julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Ou seja, a palavra há de julgar no último dia. Porque no último dia, Deus há de ressuscitar os bons e os maus, os justos e os ímpios, e ali ele dará a cada um segundo as suas obras. É como a parábola dos bodes e das ovelhas, que naquele dia ele vai juntar a todos no mesmo momento, no mesmo instante, separará os justos para a direita, as ovelhas para a direita, os bodes, os maus para a esquerda, e recompensará a cada um segundo as suas obras. E os salvos, os justos, receberão vida eterna, os ímpios, condenação e perdição eterna. É isso que a palavra diz com muita clareza. Por isso, não dá para desassociar a volta de Jesus com a ressurreição dos mortos, que dá-se-á apenas no último dia. Ainda que apareça um ou outro dizendo, mas pastor Eldo, a Bíblia fala de várias ressurreições. É verdade. Até mesmo no Antigo Testamento há pessoas que morreram e ressuscitaram. O próprio Lázaro morreu e ressuscitou antes de Jesus. Só que, queridos, essas pessoas morreram e ressuscitaram. Até mesmo na morte de Jesus, alguns ressuscitaram. E alguns querem dizer que esses ressuscitaram e foram direto para a eternidade. Não, todas as pessoas que morreram e ressuscitaram na Bíblia, eles voltaram a morrer de novo. Porque a doutrina da ressurreição não é simplesmente ressuscitar o corpo físico humano, mas trata-se da glorificação do corpo. É isso que o apóstolo Paulo vai tratar em 1 Coríntios capítulo 15, e esse texto é muito conclusivo, versículos 20 ao 23. Vamos ler esse texto? Olha só o que diz esse texto das Escrituras Sagradas. Versículo 20 fala assim, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Se todos os personagens que ressuscitaram antes de Jesus, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, o próprio Lázaro, dentre tantos outros, eles não são as primícias dos que dormem, porque eles voltaram a morrer e estão esperando o último dia para ressuscitar com o corpo glorificado. Fato. Aqui em 1 Coríntios 15 fala no versículo 20 que Jesus é a primícia dos que dormem, ou seja, ele é o primeiro daqueles que venceu a morte, recebeu um corpo glorificado e nunca mais vai experimentar a morte novamente. Por isso que o versículo 21 fala assim, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados, ou seja, glorificados. O termo vivificado é ter o corpo glorificado, o corpo celestializado, o corpo celestial, vivificado em Cristo. Aí o 23 fala assim, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo. Quando isso acontecerá? Na sua vinda. Então, veja só,
E então, versículo 24, virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Ora, esse texto é muito conclusivo. Esse texto está dizendo que Jesus vai ressuscitar todos os mortos na sua vinda. Então, a sua vinda só pode ser no último dia, uma vez que todos os mortos só podem ressuscitar no último dia. Ficou claro? Por isso que 1 João 3,2, João fala assim: ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, quando é que Jesus vai se manifestar? Apenas no último dia, porque 1 Coríntios 15, versículo 24, acaba de dizer que Jesus vai ressuscitar todos os mortos, ele é a primícia, depois todos os mortos, na sua vinda. E depois o que vai acontecer? Virá o fim. Aí os versículos 51 e 52, que são bem conclusivos desse texto de 1 Coríntios, falam o quê? Falam o seguinte: eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Olha só a transformação, a vivificação do corpo. E como vai ser essa transformação do corpo? A transformação, diz aqui no versículo 52, vai ser no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. E quando é que vai ser o toque da última trombeta? Lá em Apocalipse fala que quando Jesus voltar, no toque da última trombeta, os mortos ressuscitarão, encontrarão com Cristo nos ares e serão glorificados à sua imagem e à sua semelhança. E aqui diz que a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, claro, os corpos serão vivificados, glorificados. Não é apenas uma simples ressurreição de corpo, mas é uma transformação de corpo, uma glorificação de corpo. E foi essa promessa que Deus deu a Daniel, lá em Daniel capítulo 12 e versículo 13. E que Jesus deu essa mesma promessa em João capítulo 6, versículos 39 e 40, 44 e 54. Ou seja, aquele que nele crê receberá a vida eterna e ele o ressuscitará ou o glorificará no último dia. Então, é necessário aqui que os corpos ressuscitem incorruptíveis e sejam transformados, versículo 52 de 1 Coríntios capítulo 15. Uma outra coisa interessante para que você entenda aqui é 1 Tessalonicenses 4, versículos de número 14 até o versículo 18, que é um texto muito discutido acerca da volta de Jesus, acerca da glorificação do corpo, acerca do próprio arrebatamento da igreja. Olha o que diz o texto aqui. Versículo 14 diz assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e eu creio, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, quando ele ressuscitar, aliás, quando Jesus voltar, ele vai trazer de volta, ele vai ressuscitar consigo todos os que dormem. Ora, ainda nos declaramos por palavra do Senhor, ou seja, pela profecia da palavra de Deus, pelo que disse o profeta Daniel, lá em Daniel 12, 13. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, né? Quem estiver vivo na época em que Jesus se manifestar, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, se fosse hoje, eu não posso ter o corpo glorificado sem que antes os mortos venham em primeiro lugar. Eu não posso preceder, adiantar os que dormem. Então, qual é a conclusão que eu chego? Os mortos não podem ser ressuscitados antes do último dia. Então, Jesus só vai vir à terra no último dia. Antes de Jesus vir à terra, tem que se manifestar todas as profecias, a manifestação da apostasia, a manifestação do anticristo, a manifestação dos falsos profetas, a manifestação da besta que sai da terra, da besta que surge do mar, que estão lá em Apocalipse. Tem que surgir toda a manifestação climática, cataclísmica, que está apontada nas profecias bíblicas e tudo mais. Então aqui diz assim, versículo 16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Que trombeta é essa?
É a última trombeta, lá de 1 Coríntios capítulo 15, que eu vou também citar, que é a mesma trombeta, dentre tantos textos do Apocalipse, mas eu vou me prender ao capítulo 11, porque está relacionado à ressurreição dos mortos, e nós estamos estudando a doutrina da ressurreição, ok? Então o que diz aqui? Descerá do céu, ante o toque da trombeta, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Claro que os mortos têm que ressuscitar primeiro. E depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos quando? Como? E quanto? Para sempre com o Senhor. Consolai-vos cada um, ou os outros, cada vós outros, com estas palavras. É muito claro compreender isso. Agora vamos para Apocalipse capítulo 11 e versículos 11, 12 em diante. Diz assim, aqui o capítulo 11, para sintetizar, está a presença das duas testemunhas. As duas testemunhas são mortas e o mundo faz festa, né? Como diz o texto sagrado. E perceba que no versículo 11 acontece algo inusitado, olha só. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, entrou neles. Aqui diz na minha versão, aqui, neles penetrou. E eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Ou seja, as duas testemunhas do Apocalipse ressuscitaram. E nós sabemos que ninguém pode ressuscitar, ou seja, receber a glorificação do corpo, antes que seja o último dia. Eles serão mortos na metade do período da tribulação, ou a grande tribulação, e depois de 3 anos e meio, eles serão ressuscitados. Claro, porque aqui no capítulo 11 é a volta de Jesus. Você quer ver? E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes, subi para cá. O que é isso? Essa voz vinda do céu é o toque da trombeta. O grito, a palavra grito é teruá, que é a palavra, o toque da última trombeta. A trombeta que anuncia o ano do jubileu, a volta de Cristo para estabelecer o seu reino eterno. Subir para cá, essa expressão subir para cá é o quê? É o arrebatamento. O arrebatamento da igreja é o encontro de Cristo com a igreja, da igreja com Cristo nos ares. Versículo 12 ainda continua dizendo assim, e subiram ao céu, foram arrebatados, dizendo-lhes, subir ao céu numa nuvem. Não é assim que a Bíblia fala em Atos capítulo 1, versículo 11, que o anjo diz para os apóstolos que da mesma forma que Jesus subiu numa nuvem, ele voltaria da mesma forma? E os seus inimigos as contemplaram, ou seja, não foi oculto. Todo olho verá, como diz a profecia de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, até mesmo aqueles que os transpassaram. Quem matou Jesus vai ressuscitar, e tem que ser no último dia, e vai ver a volta de Jesus, e todos os mortos têm que ressuscitar no único momento. Os justos primeiro encontrarão com Cristo na glória, e em seguida todos os ímpios, para ver a aparição, a manifestação, a epifaneia, a palavra grega para manifestação do Cristo em glória com os seus santos anjos. E aqui diz mais, naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, Vamos pular aqui, vamos para o 15. O 7º anjo tocou a trombeta, olha só, o 7º anjo, a 7ª trombeta, a última trombeta. Não é isso que diz 1 Coríntios 15? Versículo 51 em diante, ante o toque da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. É a mesma passagem, é a mesma compreensão, é o mesmo momento, está linkando uma profecia com a outra. E houve no céu grande voz, ou grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Claro, porque aqui Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar, para encontrar-se com a sua igreja. E olha só, e os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras
que és e que eras, e não mais o que há de vir. Por quê? Olha só a revelação, não esqueça isso, versículo 17, não esqueça isso. Apocalipse 11, 17. Porque aqui é a volta de Jesus, é o último dia, ele está voltando para cumprir todas as profecias num único dia. O Todo-Poderoso que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, o tempo da tua ira. E o tempo determinado para serem julgados, quem? Os mortos. O dia dos mortos serem julgados é ali, ó, no último dia, na volta de Jesus. Para se dar o galardão aos teus servos, os profetas e aos santos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Vejam que aqui está o cumprimento, no mesmo momento, o julgamento dos salvos e o julgamento dos ímpios, no dia do juízo final, que é o mesmo evento da volta gloriosa e eminente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o último texto para a gente concluir está lá em Apocalipse capítulo 20, versículos 13 ao 15, que não dá para desassociar esse texto do capítulo 11 do mesmo livro de Apocalipse. E esse texto vai dizer o seguinte: o dia do juízo de Deus. Deu o mal aos mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Veja que é o destino tanto dos salvos anteriormente, os que têm o nome escrito no livro da vida, no livro, para não tomar muito tempo, e aqui a sentença final de todos os ímpios. Agora, para analisar e fechar esse estudo, essa reflexão, pense comigo. A doutrina da ressurreição acontece em um único momento. Se eu crer que hoje, nesse exato momento, eu vou ser arrebatado, eu tenho que acreditar que os mortos têm que ressuscitar primeiro. Aí, Jesus vem uma segunda vez, de forma gloriosa. E quando ele vier em glória, vai ter que ter uma segunda ressurreição. E aí, ainda depois disso, ainda tem um milênio físico, um reino de 1000 anos, que ali de novo vai ter que ressuscitar de novo os ímpios para uma terceira ressurreição, veja só, para de novo ter julgamento de ímpio. Então é uma incoerência, porque a Bíblia fala que a ressurreição dos mortos, quer sejam bons ou maus, justos ou ímpios, dá-se-á num só momento, no último dia, na volta de Jesus. Por isso, a doutrina da ressurreição dos mortos, ela desmonta uma série de equívocos que existe na escatologia, difundida pela teologia humana, por esse labirinto cheio de confusão da teologia humana. Mas a Bíblia é muito clara, e a doutrina da ressurreição dos mortos, pelos textos que eu li, fica muito claro entender como será a vinda de Jesus, e no mesmo tempo dar-se-á a ressurreição dos justos e dos ímpios, para Jesus julgar a cada um segundo as suas obras. Deus abençoe, fique na graça e na paz do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.